De manhãzinha, hoje eu estava num evento de empresários, né? Café com negócios. Fiz até uma postagem e conversando, né, com os empresários, explicando, né, o que eu faço, conversando sobre o negócio deles, né? Colocando o meu ponto de vista, ouvindo o ponto de vista deles, né? Vendo as necessidades aí. Eu cheguei para um grupo lá que estavam falando das dificuldades, né? E eu falei assim, ó, quem empreende, quem tem um negócio, precisa aprender que a pessoa precisa, ela tem que atuar como se fosse, eu falei o básico, né? Que a pessoa tem que ser gestora, né? A pessoa tem que focar em crescimento, tem que focar em melhoria, tem que focar em criar uma estrutura boa, mas eu falei que o dono, ele precisa passar a ser um garimpador, né? Quando a empresa começa a crescer, mais ainda, porque ele tem que garimpar dados para entender o cliente dele, né? Aonde ele está, o que o cliente gosta, se um serviço que ele presta precisa ser aprimorado, precisa incorporar alguma outra coisa. Para chegar no cliente, ele precisa entender os dados, aonde o cliente dele está, técnicas de venda, né? Isso daí são técnicas de venda, né? De marketing. Ele precisa, quando vai crescendo, ele precisa garimpar ferramentas para ajudar, né, a automatizar, a trazer mais segurança nos processos, no lidar com as informações. Quando ele vai crescendo, ele começa a criar estrutura departamental, né, departamentalizar a empresa, começa a trazer pessoas, aí tem que fazer o quê? Garimpar pessoas que estejam dentro da cultura, que trabalhem no formato que é preciso, que vai dar atendimento conforme o padrão da empresa, que vá ter a técnica que se precisa. Então, quando você tem uma empresa, além de ter na cabeça que você tem que focar em crescer, você tem que focar em deixar a empresa organizada, você tem que saber que você vai ser um eterno garimpador. Você vai estar a todo momento tendo que garimpar. Como eu falei, garimpar informações para achar o cliente, garimpar informações para entregar o que o cliente precisa, para deixar ele satisfeito, para gerar uma experiência que ele vá gostar de você e se manter comprando de você, né? Seja de compras em compras ou com recorrência, né? Mantendo o contrato ativo. Você vai ter que garimpar pessoas, você vai ter que garimpar qual é o melhor processo. Aí quando eu dizer mergulhar no processo para ver se precisa melhorar, garimpar as informações da gestão dos processos, garimpar pessoas, é um interno garimpar. Então você acaba virando aí um minerador do negócio, né? Um cara que vai garimpando para conseguir achar as preciosidades, né? Aquela informação preciosa para você pegar o cliente, aquela informação preciosa para você contratar um bom colaborador, para achar aquele bom colaborador, informação preciosa para você entregar um serviço que vá ser aquele tiro certeiro, né? Vai ajudar a estourar as vendas. É isso aí, né? Então eu estava explicando para esse pessoal e o legal é que o pessoal gostou e eles concordaram. Falaram, pô, mas o que você falou tem razão, né? A gente precisa sair de dentro da empresa, que é outra coisa que eu pontuei mesmo, né? Se você quer fazer o seu negócio crescer e dar longevidade para ele, você precisa sair da operação. Se você não consegue sair da operação, porque você é extremamente operacional e não tem outra pessoa, né, aí você tem que ter alguém que vá sair dessa operação para pensar em estratégia, né, para pensar no crescimento do negócio. Mas foi legal porque essas pessoas pontuaram, elas enxergaram o quanto é importante você ter a operação muito bem feita, mas como é importante você sair dessa operação para focar no crescimento do negócio, né? O dono, quando ele não foca no crescimento do negócio, em melhorar cada vez mais, a empresa vai estagnar. E no mundo de negócios que está cada vez com mais empresas surgindo, mais pessoas querendo empreender, mais boas pessoas com boas ideias se juntando para criar empresas boas, a competição está se tornando cada vez maior, né? E mais acirrada. Então, se você para no mundo, né? Se o negócio não continua crescendo, com certeza, antigamente o que era uns 7, 10 anos, hoje com certeza em 2 anos você pode ter uma empresa te engolindo.
A gente consegue ver aí nas mídias o quanto tem surgido de empresas que você vai olhar, elas estão estourando e elas estão com 5, 6, né? Algumas mais com uns 10 anos, mas você vê que algumas que estão com mais anos, nos últimos 2, 3 anos, tomaram algumas atitudes de melhorar a empresa, de buscar colocar muita tecnologia, contratar pessoas boas, fazer ações melhores de marketing mais efetiva e deram um boom. Então, se você não acompanhar, se você não seguir nesse mesmo pensamento, você com certeza vai ser engolido pela concorrência ou vai ser jogado para escanteio pelos seus clientes, pelo consumidor, tá? Então pensa nisso, tá? 2 pontos legais que eu trouxe aqui é você focar, né, em crescer, tá? Não, você deixa o operacional com uma outra pessoa muito boa, por isso que aí você ou traz um sócio ou cria uma estrutura muito boa com pessoas e para pensar no crescimento, pensar em estratégia, em planejamento, né? E você precisa aprender que o seu negócio, você, ou se você tiver um gestor, né? Novamente falando, se não for você, precisa aprender a ser uma pessoa garimpadora, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui num crescimento muito bom e hoje o nosso maior foco é o quê? Garimpar tecnologias para sanar algumas coisas que apareceram, algumas necessidades que surgiram com esse crescimento e garimpar pessoas, né? E hoje garimpar pessoas, vou ser bem sincero, tá sendo um dos trabalhos mais difíceis e conversando com muitos empresários, até da minha própria área, contadores, a dor é a mesma, tá? Conseguir garimpar bons profissionais para atuar no formato que a empresa da cultura da empresa, a forma de atender, a forma de seguir os processos. Então pensa nisso. Isso daí vai ser uma coisa que você vai ter que ser especialista. Você vai ter que virar especialista em garimpar. Beleza?